A Organização Mundial da Saúde já registra mais de 400 casos de hepatite aguda no mundo. Os cientistas ainda investigam as causas do novo tipo da doença, que acomete principalmente crianças abaixo dos 5 anos de idade. Pois é, para entender as hipóteses que os médicos levantam e o que se sabe sobre a doença, eu conversei com o infectologista e pediatra Marco Aurélio Safadi. São intrigantes esses casos, né? Eles apareceram de forma súbita, sendo descritos de um passado recente para cá, nesses últimos meses. Nesse momento, a gente já tem reportados no mundo pelo menos 450 casos que preenchem os critérios para essa hepatite aguda. As causas habituais de hepatite na infância têm sido exaustivamente investigadas nesses casos e não se identificam aqueles agentes que habitualmente são os agentes causadores de hepatites na infância. Os casos têm evoluído num percentual deles para formas graves de doença. Aproximadamente 5 a 10% destas crianças que desenvolveram essas formas de hepatite aguda acabaram caminhando para o que a gente chama de uma hepatite fulminante, onde o recurso terapêutico é o transplante de fígado. Aproximadamente 5 a 10% desses casos são casos que se concentram em crianças desde 1 mês até 16, 17 anos de idade, mas a grande maioria dos casos reportados em crianças abaixo de 5 anos de idade, e ainda não há uma clareza em relação ao qual é o causador desses casos. Há hipóteses. Nesse momento, o adenovírus 41F foi identificado em boa parte desses casos de hepatite. Entretanto, o adenovírus 41F é um velho conhecido nosso e nunca foi uma causa relevante de hepatite na infância. Doutor, nesse momento de incerteza surgem também, além das hipóteses que a ciência investiga, informações, inclusive, notadamente falsas, apontando, por exemplo, uma possível relação de vacinas ou medicamentos nesses resultados. O que é possível afirmar com algum grau de certeza a esse respeito? Sem dúvida, esse é um ponto muito importante esclarecer. Se de um lado temos muitas dúvidas, há algumas convicções já. E uma das convicções que a gente pode afirmar nesse momento, em relação à investigação desses casos, é que não há nenhuma plausibilidade de relação desses casos com as vacinas Covid-19, por algumas razões muito claras. A primeira delas é que a quase totalidade dessas crianças que desenvolveram esses casos de hepatite aguda não foram vacinadas. 3/4 dos casos ocorreram em crianças abaixo de 5 anos de idade em que não é realizada a vacinação de Covid-19. E mesmo naquelas que têm mais de 5 anos, a grande maioria era de crianças não vacinadas para Covid-19. Então, se há alguma convicção, é que não há relação alguma da vacina com esses casos. Quais são os sinais? Aqui no Brasil, alguns casos estão sendo monitorados, né? Existiria aí algo a dizer sobre a possível transmissibilidade disso de criança para criança, a partir do que já se sabe de outros tipos de hepatite, e que sinais os pais precisam ficar alertas, né? Para que sinais eles precisam ficar alertas? Ótimos pontos, né? Então vamos lá, vamos tentar respondê-los um a um. Primeiro eu vou começar pelos sintomas. Eu acho que essa é uma mensagem importante para quem nos escuta hoje. Os casos descritos têm sido descritos com uma fase inicial, onde os sintomas têm sido caracterizados por manifestações que são muito comuns em diversas doenças na infância, então inespecíficas, como dor abdominal, alguns episódios de diarreia, vômitos, náuseas, eventualmente febre, mas em seguida as crianças que desenvolvem a hepatite caminham com sintomas mais específicos da hepatite, quais sejam a chamada icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele e das mucosas. Então, tanto a pele como as mucosas, essa região da conjuntiva dos olhos, assume aquela coloração amarelada, a urina se torna mais escura, uma cor até parecida com a cor de Coca-Cola, e as fezes ficam claras. Então, esses
são sintomas de hepatite e, uma vez presentes, eles evidentemente merecem, por parte dos pais, atenção e a procura por atendimento médico para que sejam, vamos dizer, esclarecidos esses eventos, para que a gente possa identificar se esses sintomas são realmente atribuídos aí a essa hepatite e portanto, serem alvo de hospitalização e acompanhamento desses casos. Eu acho que esses são os pontos principais em relação aos sintomas da hepatite nessas crianças. Em relação a essa possibilidade de transmissibilidade, isso é possível? Esse é um outro ponto importante também e, curiosamente, o que nós temos visto é que esses casos têm acontecido em diversos locais do mundo. Então, há casos na América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, Ásia, portanto, Oriente, bem diversificados. O que não temos visto, que chama atenção, é a ocorrência de surtos em escolas, em creches, entre famílias. Então, não há um elemento nesses casos que sugira esse aspecto, vamos dizer, de surto dentro de uma comunidade, dentro de uma família. Pelo menos à luz das evidências atuais, isso não parece ser algo que a gente perceba. Do ponto de vista da gestão da saúde pública, nesse momento de incertezas, mas que a gente já tem no Brasil o Ministério da Saúde monitorando alguns casos, qual é a melhor ação para evitar, por exemplo, que isso saia de algum tipo de controle? Eu acho que duas mensagens aqui me parecem importantes nesse momento. A primeira aos pais, e que já endereçamos, ao alertá-los sobre quais são as manifestações que possam sugerir a presença desses casos e para que procurem por atendimento médico quando apresentarem esses sintomas. E a segunda, acho que é uma mensagem para os profissionais de saúde, né, que estão nos ouvindo nesse momento. Então, todas as secretarias de saúde aqui do país, o Ministério, estabeleceu recomendações de notificação desses casos.